Olá, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio maravilhoso hoje, porque o dia hoje está especial, porque nós estamos com convidados ilustres e também muito especial, nos dando a alegria e a honra de receber aqui no nosso podcast, que é meu, que é seu, o Tati Podcast. E depois da vinheta, nós vamos apresentar esses ilustres convidados que hoje está nos dando essa grande alegria, já depois da vinheta, tá bom? Oi, gente, estamos de volta com esses convidados maravilhosos. Já deixando um suspense para vocês, né? Mas para vocês não ficarem com o coração ansiosos. Mas antes de apresentar para vocês, gente, vou pedir o pedido de sempre. Curte aí, compartilha, porque hoje o podcast tá bombando. E eu tenho certeza que vai ser muito especial, que vai edificar a sua vida, que cada fala que for falado aqui... Quem sabe você tá aí só esperando essa resposta, né? Assim, mas será que vai dar certo esse plano que eu tô aqui no meu coração? E eu tenho certeza que a partir de hoje vai nascer uma esperança para você, que tudo é possível, né? Porque eu tenho certeza que nasceu um sonho primeiro, para que depois acontecesse de fato o que havia no coração dessas pessoas. E hoje está nos dando a alegria de estar aqui conosco o seu João Batista Ximenes e a Aline Ximenes, né? Os empreendedores aqui da marca, a Maria Pitanga, essa marca tão conhecida que eu sou suspeita a falar porque eu sou muito consumidora. Então, está de fato nos dando essa alegria. E a gente vai aqui, né, fazer a apresentação do seu João. Seu João, fala aí, dá um alô para as pessoas que estão nos ouvindo, dá um alô, tudo bem? Já a gente vai entrar aqui com algumas curiosidades, como foi que começou tudo. Dá um alô aí para as pessoas, seu João. Olha, para mim é um prazer participar desse podcast, viu, Tati? Eu estou aqui para falar não só da Maria Pitanga, mas também falar um pouco sobre como é que esse empreendimento surgiu na minha vida. E isso é muito, eu acho que é interessante. Algumas lições certamente devem ficar, porque eu acredito que deve ter muita jovem, muitas pessoas que queiram naturalmente ter um pouco de inspiração na sua vida profissional. E o nosso exemplo é um exemplo de humildade, de garra e resiliência, né? Sim. Então nós avançamos, é uma história interessante, espero compartilhar com vocês. Esse encontro aqui para mim é uma alegria, principalmente porque nós estamos no meio de pessoas que professam sua fé, acreditam em Cristo Jesus, e isso para mim é fundamental, é o meu ponto mais forte, mais determinado. A palavra de Deus diz o seguinte, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas as coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. E nós baseamos nosso trabalho em cima disso. Que bênção. Nós estamos aqui exatamente representando um dos membros que faz parte desse exército de Cristo e Deus tem abençoado com o nosso trabalho, com a nossa vitória na Maria Pitanga. Eu cheguei de viagem praticamente ontem de São Paulo e hoje cedo eu me preparei para estar aqui porque eu sinto que acho que Deus tem nos conduzido tem um propósito, tem um propósito na nossa vida e não é interessante ficar com isso só para a nossa intimidade dentro da Maria Pitanga. O importante é você compartilhar e expressar esse sentimento para que as pessoas possam entender exatamente que empresa que eles estão fazendo parte dela, tá bom? Sim. É um prazer, muito obrigado pela oportunidade, que espero que possa corresponder, né? Estou aqui do lado da minha princesa, Maria Aline. Aline Ximenes, dá um alô aí, Aline. Oi, gente, tudo bem? Que prazer falar com você. Muito obrigada, também, Tati, pelo convite. Nós ficamos lisonjeados. Realmente, até aqui o Senhor nos ajudou. Sim. Deus é bom em todo tempo. Então, assim, é um grande prazer representar esse time, né? Também o da Maria Pitanga. Somos mais de 122 franquias. Então, assim, é um time grande, um time de sucesso. E estamos aqui inteiramente à disposição e ficamos muito honrados com o convite. Muito obrigada. A honra é minha, a alegria é minha.
a Aline, esse amor de pessoa. Foi obrigada. Um prazer falar com ela, ter o contato com ela e com o seu João, que é essa humildade em pessoa, viu, gente? É de fato essa pessoa humilde. E eu acredito que com a humildade a gente chega em muitos cantos, né? Com certeza. Gente, mas não vamos mais com enrolação, não, porque a gente quer saber. Eu sei que tem muitas pessoas que vão nos assistir, como eu falei, de estar com um sonho. Às vezes tem um sonho, né, e quer desistir. Gente, é o que eu sempre falo. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Eu acredito que teve muitos desafios, né, na vida do seu João, até chegar a essa marca tão renomada, que não só aqui em Fortaleza, né, nós temos em outros locais, eles vão falar para vocês, até fora do Brasil, né, seu João? Sim, então ele vai entrar aí nos detalhes, mas como a pergunta de praxe de sempre aqui do nosso podcast como foi que começou? Conta pra gente, seu João, antes do Maria Pitanga. Como foi aí? Conta pra gente como tudo começou. Quem era o seu João? Né? Quem era o seu João? Quem é o seu João? Para depois se tornar o Maria Pitanga. Olha, antes da Maria Pitanga tem uma história longa. E eu vou tentar sintetizar Fica aqui à vontade, essa história, tá ok? Na verdade, eu nasci no interior do Ceará, lá na cidade antigamente não era cidade. Era um vilarejo chamado Vajota, onde hoje tem um açude de araras. E eu sou o terceiro... Aliás, eu sou o quarto filho, né? Porque o primeiro nasceu morto. Naquela época, no interior, era muito difícil essa questão de parto, né? Então, minha mãe perdeu o primeiro filho. E eu, depois, nasceram duas mulheres e eu fui o terceiro filho dos que sobreviveram, né? Ali naquele primeiro momento. E minha mãe tinha uma preocupação muito grande comigo, porque eu era o primeiro que nasceu foi homem, morreu. Aí nasceram duas mulheres, aí o terceiro era eu. E ela gostaria muito de que realmente o João Batista se firmasse. E eu nasci no dia 24 de junho de 1953, então a minha tia... Junho. Olha aí. No dia de São João Batista, né, que se comemora esse dia. E aí minha tia, que na verdade já era crente, a Babai, que a gente chamava de Babai, né? Mas o nome dela era Alexandrina. Carinhosamente a gente chamava de Babai. Então ela disse, fez com que a minha mãe botasse o nome de João Batista. E aí fiquei com o nome do profeta e nasci e sobrevivi. Sobrevivi diante daquela situação muito difícil, minha mãe muito tensa, e era o filho homem, né? Que é o sonho de que toda mãe ia ter um filho homem, né? E aí, claro, depois de mim nasceram mais 7, então já foi uma sequência natural. Lá do interior. Eu fui criado na região lá de Vajota, né, e uma cidade ali chamada Araras, e depois eu fui estudar em Heriotaba. A parte inicial dos estudos, eu só demorei 5 anos em Heriotaba. Depois, quando eu terminei o primeiro grau, eu tive que vir para Fortaleza. Naquela época lá, a gente tivesse fazer o segundo grau, teria que fazer em Fortaleza. Aí eu vim em 1969 para Fortaleza, e aqui em Fortaleza eu fiquei também até 1979 apenas. Foi um momento difícil a minha fixação em Fortaleza, porque meu pai não tinha muito recurso e eu era um menino que tinha a determinação de estudar, de fazer faculdade. Mas aí, como é que aconteceu realmente esse período que eu fiquei aqui inicialmente? Meu pai era agente da empresa lá no interior, de uma empresa de ônibus, e mandava passageiro para Fortaleza e daqui embarcava para Rio e São Paulo. E eu ia na Praça da Estação, recebia esse pessoal e embarcava para Rio e São Paulo, e eles pernoitavam numa pensão aqui, chamada Pensão Urano, né? Da dona Maria Raulino. Então eu recebia dela a refeição de graça para poder fazer esse trabalho de arregimentação de passageiros ali. Afinal, minha vida nunca foi fácil. Eu sempre tive assim, ocupação integral. Não tive momentos assim, de muito lazer. Eu sempre fui assim, uma pessoa que lutei muito pela sobrevivência. Bem, mas aí eu fiquei aqui e comecei a trabalhar na Expresso de Luxo em 1971, carteira assinada. Fiquei no Expresso de Luxo até 73, quando a Itapemirim comprou uma empresa de ônibus que era do Expresso de Luxo. E no momento em que ocorreu essa transação, eu acabei integrando a equipe da Itapemirim. Quando foi em 1977, o dono da empresa esteve em Fortaleza e acabou me conhecendo. Teve um momento assim festivo
e eu fui escolhido para fazer um discurso em homenagem à data de aniversário de casamento dele, né? E ele gostou muito de mim e perguntou se eu queria trabalhar com ele em Cachoeiro de Itapemirim, na sede da empresa. Aí eu disse, eu vou. Embora naquela época eu e minha mãe sustentávamos os filhos, toda a família, né? Mas eu imaginei, lá eu vou ganhar mais dinheiro, então a situação dá para continuar sem nenhum problema. E já namorava com a minha esposa, então eu fui em 79. Acabei indo para Cachoeiro para trabalhar com esse homem que me fez esse convite. Bem, Deus prepara as coisas, né? O momento da minha ida não foi muito fácil, muito difícil. Eu nunca tinha saído do estado para lugar nenhum e acabei me deslocando lá para Cachoeiro de Itapemirim. Aí lá em Cachoeiro... Igual Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Isso. Aí lá em Cachoeiro eu fui trabalhar como secretário do seu Camilo, o presidente da empresa. É um grande privilégio, uma situação assim diferente, muito além da minha expectativa de vida aqui no Ceará. E aí eu fiquei assim um pouco meio que encabulado, né? Porque vindo de uma origem muito humilde e de repente você está trabalhando com o maior empresário de ônibus do país, na sede, né? Não era uma situação fácil. Seu Camilo viajava muito e eu acompanhava porque eu era secretário dele e as nossas viagens eram feitas em aviãozinho particular, em jato, né? E aí eu já fui me acostumando com essa vida nova. Já estava mostrando. Mas não demorou, então eu voltei para Fortaleza em 80, casei e a minha mulher me acompanhou com a Maria Rossana, né? Eu digo Maria Rossana porque daqui a pouco eu vou explicar por que é o nome Maria Pitanga, aí eu tenho que lembrar desse nome, Maria, né? Então minha esposa chama-se Maria Rossana, né? Então é comumente conhecida como Rossana, mas Maria depois tem alguma explicação, mais tarde eu vou contar. E aí eu casei, e quando foi em 1981 nasceu essa princesa Aline, ali no dia 19 de abril, ela nasceu no dia do aniversário do Roberto Carlos, até o homem mais ilustre da cidade. E o homem gosta aí do Roberto Carlos. Gosta. Aí foi interessante, nasceu enquanto o pessoal da cidade inteira comemorava o aniversário do Roberto Carlos, eu estava ali na praça, em frente ao hospital, ansioso pelo nascimento do primeiro filho. E já ela vai contar como foi que o Maria Pitanga entrou na vida dela de fato, né? Também vou contar tudinho. Mas então, aí na Itapemirim, aí eu prossegui, aí o seu Camilo me preparou, né? Eu fui morar 6 meses no Rio, depois 6 meses em São Paulo, voltei para Cachoeiro, depois aí eu voltei novamente para o Rio, só que desta feita eu fiquei 5 anos, aí do Rio voltei para São Paulo, fiquei 2 anos, aí voltei para Cachoeiro de novo, ou seja, a Itapemirim me fez assim ser um nômade. Eu fiquei girando integralmente naquela região ali, entre Cachoeiro, Rio e São Paulo. Cachoeiro, Rio e São Paulo. Bem, me preparei, cheguei a diretor da Itapemirim. Aí me tornei diretor da empresa. E depois de muitos anos, e quando foi Antes disso, eu quero lembrar que em 92 eu me converti, eu não era crente. E quando foi em 92 eu me converti lá em Cachoeiro, quando minha mulher estava aqui em Fortaleza, passando as férias. Aí eu naquela solidão lá em Cachoeiro, muita gente procuraria outros meios. Eu achei por bem entregar minha vida a Cristo, né? Por amor e não pela dor. Aí em 92 eu me converti, depois aí foi a vez da minha esposa e os filhos, enfim, toda na minha casa hoje serve ao Senhor. Graças a Deus, todos os filhos são evangélicos e espero que os netos tenham oportunidade também de seguir esse mesmo privilégio. Mas bem, aí eu fiquei lá em Cachoeiro até 98. Em 98 eu acabei vindo para o Nordeste, tornando-me o regional do Nordeste aqui na região. E nessa minha vinda para o Nordeste eu acabei ficando em Recife. E a nossa situação ficou lá em Recife quando foi no ano de 2009. Então eu decidi... O senhor foi no açaíteria e provou açaí, foi? Não, aí deixa eu explicar. A curiosidade, como foi que o homem gostou do açaí? Nesse período de 98 até 2009, eu viajava muito pelo Nordeste, né? Sim. E também tinha a responsabilidade de ir até o Belém do Pará. E lá, nesse período, eu acabei tomando conhecimento sobre
a evolução do açaí, além das fronteiras paraenses. É verdade que o nome se chama Jussara, é? Não, Jussara é no Maranhão, açaí é no Pará. Ah, tá. Praticamente é o mesmo fruto, mas o Jussara é conhecido no Maranhão. Sim. E lá o açaí é no Pará. Nessas minhas viagens, eu era um consumidor assíduo do açaí. Aí comecei a tomar gosto pelo fruto. E quando foi em 2009, eu me aposentei e saí da empresa. Resolvi dar uma parada porque eu tinha um sonho de montar uma franquia, mas não sabia do quê. Eu, na verdade, eu sempre sonhei em ter uma franquia. Cheguei até a imaginar em comprar uma franquia do McDonald's ou de uma outra empresa de alimentação. Eu não queria outra coisa a não ser de alimentação. Porque outras franquias, via de regra, não se encaixavam muito bem com o meu estilo. O seu perfil, E como né? meu pai, lá no interior, quando eu comecei minha vida, meu pai tinha um bar, lá numa agênciazinha do interior, lá de Araras. Sim. Então, a minha vida começou, sabe, com alimento. Ali, o meu pai fornecia tira-gosto, essas coisas. E quando eu vim para Fortaleza, eu fiquei um período também acompanhando meu tio aqui, que tinha lanchonete, ali na Duque de Caxias, com Floriano Peixoto. E também tinha uma outra lanchonete mais próximo da estação, mas essa da Duque de Caxias com Floriano Peixoto foi que me marcou. Foi o período que eu fiquei assim mais próximo do meu tio, porque quando eu cheguei do interior, antes de trabalhar de carteira assinada, eu fiquei 2 anos com ele, morando na casa dele. Então, o tio Paulo Ximenes, irmão do meu pai. Então, aí, na verdade, eu tinha uma veia, tinha assim uma tendência de atuar na área de alimentos. E via muito aquela questão do empreendedorismo do meu tio, né? Sim. Ele se dava muito bem no comércio e eu disse, eu quero montar uma franquia para mim um dia, né? Eu pensava muito nisso. E quando eu saí da empresa em 2009, eu fiquei imaginando, eu vou tentar aprender alguma coisa que eu possa montar uma franquia. Esse era o meu objetivo. Mas eu também, na verdade, quando eu vim de Recife, eu já vim com a formação de mestrado em economia. Aí eu já era mestre e quando eu cheguei aqui eu fui lecionar na Faculdade Ateneu. E lá eu lecionava logística. Então eu fiquei mais ou menos na expectativa. Vou ficar lecionando na faculdade e trabalhando em alguma área para poder ver se eu desenvolvo de alguma forma uma estrutura, né, que possa amanhã ou depois eu montar uma franquia de alimentos. E aí comecei. Exatamente aqui em Fortaleza, lá no restaurante da Duque de Caxias com o Floriano Peixoto, que foi o restaurante que meu tio possuiu na época que eu tinha chegado do interior. Então eu fui lá e comprei esse restaurante e montei dali nasceu a Maripitanga. E depois eu explico o porquê. O senhor já tinha o nome na mente? Não tinha o nome. Na verdade, quando eu comprei esse restaurante, a gente fez assim nós elencamos mais ou menos uns 50, 60 nomes para escolher qual seria aquele nome da Maripitanga. O senhor já foi Maripitanga. nessa área alimentícia do açaí? Não era açaí. Aí o restaurante era self-service, comida mesmo, almoço. Sim. E aí eu montei esse restaurante como self-service, fiz uma repaginação completa, porque ele estava um pouco meio depreciado. Bem desgastado mesmo esse restaurante, da forma que estava. Então eu montei um self-service e atendi aqueles alunos ali do Aridiçá. Sim. E criou assim uma preço acessível. Preço acessível e comida boa, de uma qualidade diferente do que tinha na região. Entendi. Então eu, com aquelas ideias que eu trazia de Cachoeira... Aí durou quanto tempo, mais ou menos, esse restaurante? Esse restaurante ele começou em 2010, em janeiro de 2010. E nós ficamos com ele até 2012. E a gente, sabe, nesse restaurante aí eu resolvi também, ao lado, montar uma pequena distribuição de açaí. Ao longo da minha atividade, aí eu mantive contato com o fabricante de polpas lá do Pará. Sim. E me tornei um representante dele aqui no Ceará. Aí continuava com os dois? Continuava com os dois. Mas como o restaurante ocupava muito espaço, muito movimento, muito tempo. E eu não me desenvolvi adequadamente no ramo do açaí. Fiquei assim meio tímido na área do açaí e o restaurante bombando, né? E eu tinha, de fato... Não estava acreditando muito, né? Eu estava ganhando dinheiro lá, então não podia perder tempo. E nesse meio tempo também eu dava aula. Aí, imagine, eu tinha um restaurante e dava aula à noite.
trabalhava durante o dia no restaurante e à noite eu dava aula. Às vezes, minhas aulas demoravam de 4 ou 5 dias por semana e, às vezes, em algumas ocasiões, pela manhã também. Algumas cadeiras que eu assumi pela manhã na faculdade. Não era uma vida fácil, aí fiquei muito movimentado. Seu João, a gente, observando a sua fala, a gente vê muitas pessoas com muitos sonhos, né, muitos projetos. Mas o que a gente observa é que o senhor não viveu o ordinário, viveu o ordinário. O extraordinário, quer dizer. Uhum. Porque o ordinário, você, né, faz aquilo que é normal. A gente vê que o senhor falou que teve que renunciar a algumas coisas, né? Sair da cidade, trabalhava muito. E, às vezes, as pessoas não conseguem entender que não é tão fácil assim, né? Existe uma renúncia, né? O senhor passou muitas noites sem dormir, teve que, às vezes, deixar de sair um pouco. Conta aí pra gente o que você ter um objetivo, mas que você precisa escolher entre o sonho e também ter algumas renúncias. Eu acredito que teve esses desafios, Bastante. né? Até hoje. Porque as pessoas acham que é assim, do nada, né? Você vê ali, mas é porque foi fácil para ele, foi fácil para ela. Não, eu acredito que nós precisamos entender que o ordinário é uma coisa e o extraordinário é outra coisa. É o que eu sempre digo para as minhas sobrinhas. Você quer alcançar o teu objetivo, você tem que ver o extraordinário. Enquanto as amigas estão ali na balada, você tem que estar em casa estudando. Conta pra gente como foi esses momentos aí desafiadores, você teve que renunciar a algumas coisas. Fala aí pra gente. Na verdade, isso começou desde cedo, quando eu tinha meus 16 anos, que quando a gente vem do interior para a capital, via de regra, a gente estuda aqui e vai para o interior nos dias de festas, de padroeiras, enfim, eventos festivos no interior. E muita gente, 90% dos meus colegas aqui, que a gente voltava no interior, por exemplo, na festa da padroeira da cidade de Heriotaba, todos eles chegavam lá e iam brincar, beber, participar de atividades assim, principalmente bebida. Hoje um jovem, quando chega no interior, o primeiro lugar que ele procura é um bar para chegar, sentar lá e ficar tomando cerveja, contando as histórias da vida lá perante todo mundo da localidade. E eu não fazia isso. Eu, quando chegava, vontade, não tinha? Até que eu tinha vontade, mas primeiro eu não tinha grandes recursos. Eu era uma pessoa de origem assim, muito humilde. Aí o que eu fazia? Enquanto que eles ficavam lá bebendo, farreando, eu ia lá para uma casinha no meio do mato onde morava a minha tia, aquela que eu falei para você, que era crente, e que tinha me colocado o nome de João Batista Ximenes. E lá ela ficava costurando, que ela trabalhava também, aos sábados, e eu deitava numa rede ao lado e ficava conversando sobre o Evangelho. Ali que nasceu, assim, aquela semente no meu coração. E a Babai, então, eu gostava de falar muito do Apocalipse, que foi meu livro, assim, predileto no momento em que eu me iniciei, assim, a ler a Bíblia. Então, eu gostava muito de brincar com ela, falava da besta fera, que bicho era aquele e tal. Enfim, lia aquilo tudo, né? Foi nem que não queira, hein, senhor? Exatamente. Aí a Babai me explicava com aquele jeito dela, né? E a gente falava muito. Hoje a gente sabe que, depois de grandes estudos que se faz, né? O sentido da besta e, enfim, de tudo aquilo que o João revela lá no Apocalipse, né? Mas aí a Babai era uma pessoa assim, muito de origem, muito humilde, aprendeu a ler com a Bíblia, mas me explicava de uma forma assim tão agradável, e eu me sentia assim, verdadeiramente assim, leve, né? Eu ficava ali, momentos, eu ia de lá, normalmente eu ia umas 14 horas, e voltava do meio daquela casinha lá às 18 horas, aí ficava a tarde toda lá, assim, conversando, e lendo a Bíblia dela antiga, né? Mas então foi assim que começou a minha vida, mas não era muito fácil. E eu tive que renunciar a tudo isso, eu não tinha assim, eu nunca me vi com recursos, nem com tempo, nem com vontade de me ocupar de bebedeira, dessas atividades assim. Gostava muito de futebol. Aí sim, era realmente assim, uma coisa que eu gostava de praticar era futebol. Mas eu sempre fui introspectivo, não era muito assim, desses assim, expansivo, não. Como eu desenhava muito bem na época, lá no interior, então quem fazia os cartazes lá de jogo de futebol era eu.
Mas em Fortaleza a minha vida foi muito difícil, muito trabalho. Eu trabalhava durante o dia, estudava de noite, e chegou um período que antes de ir embora para Cachoeira eu morava na garagem da Itapemirim, literalmente ali na Luciano Carneiro. E final de semana era um tempo que pouco sobrava para praia ou futebol, mas sempre eu me dediquei mais ao futebol. Aí também muito, como sempre até hoje eu sou dedicado à leitura, então aí ao invés de ter assim muitos amigos fora, meus amigos são os homens dos evangelhos, né, que estão na Bíblia, ou então são aqueles autores prediletos que eu normalmente costumo a ler. Mas a vida foi assim. Agora, lá atrás, na hora que nós estávamos conversando, você perguntou sobre o nome do restaurante. Sim. E eu estou aqui, eu anotei aqui, eu não quero me esquecer de revelar. Pra nós, eu tenho que falar para vocês por que Maria Pitanga. Pois é, por que Maria Pitanga, né? Essa curiosidade. Quando eu peguei o restaurante lá, sim, na Duque de Caxias, com Floriano Peixoto, aí nós elencamos 60 nomes ali, mais ou menos isso aí. Aí estava numa discussão. Aí era Sabor Tropical, Mandacaru, tinha os vários... Seu João, eu vou cortar o senhor agora, porque eu esqueci, mas vocês não deixaram de ver, né? Olha essa lindeza aqui que chegou pra nós, gente. Pelo amor de Deus, não tive nem como fazer o suspense, né, seu João? Eu disse, olha, suspense, mas entreguei na cara, né? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui essa lindeza. Aí o senhor vai aí pensando como foi que surgiu esse nome, Maria Pitanga. Olha, gente, que linda pra mostrar, não. Tá pegando o quê, viu? Que a Aline... Ai, olha aqui, gente, um chapeuzinho, amo, um chaveiro. Ai, Aline, obrigada, viu? Tá vendo, trouxe gente, com muito prazer. Coisa linda, obrigada, Açaí Maria Pitanga. Gente, eu amo Açaí Maria Pitanga. Meu marido aqui disse que eu tenho que me controlar. Mas só para complementar o que o papai tá falando, interessante, nesse dia da reunião foram 4 horas. E vai nome, vem nome... Aí o papai vai dar o desfecho agora, mas ficamos 4 horas, uma discussão. Aí eu, mãe, vamos lá, prepara um cafezinho. Um filho, né? Porque você quer decidir o nome do filho, você faz aquela listagem. Eu fiz assim com a minha filha, realmente é um filho, né? Aí cada um com o papel na mão e diz, esse nome aqui, não, mas esse aqui é mais legal, não, esse aqui vai pegar, enfim. Aí quando foi no final agora, ele vai contar o desfecho agora. Eu quero deixar o pessoal no suspense, fazer um suspensezinho. Mas por que, gente, eu vou comer um pouquinho de açaí pra vocês, tá bom? Já a gente vai entrar mais. Conta aí pra nós como foi. Por que Maria Pitanga? Aí nós estávamos entrando nessa discussão. E lá em Recife, quando eu morava em Recife, eu sempre recebia os diretores da Itapemirim, que iam lá, e também gerentes, pessoas que iam lá para poder a gente tratar de negócio. Sim. E quando eu recebia essas pessoas, normalmente nós íamos jantar lá num restaurante chamado Chica Pitanga, que fica na Praia de Boa Viagem. E era muito agradável, um restaurante self-service, nós nos sentimos à vontade. E sempre que eu ia jantar lá com algum convidado, claro, eu levava minha esposa e meus filhos. Aproveitava esse momento para a gente... Essa era uma das formas de lazer, assim, de aproveitar o tempo que era disponível para a gente usar fora do trabalho. Né? Com a família. Sempre foi assim. A família junto para poder acompanhar esses momentos, inclusive tratando de negócio. Bem, aí o Chica Pitanga era para nós assim um restaurante sempre predileto. E a minha mulher... Toda hora dizia assim, vamos jantar, vamos almoçar no Chica Pitanga, no Chica Pitanga, quando era final de semana. E a gente estava sempre indo lá no Chica Pitanga. E aí, em determinado momento, a gente, um pouco assim, meio que descontraído... Acendeu uma luz. Ele chamava a Rossana, que o nome dela é Maria Rossana, né? Aí eu chamava Maria Pitanga. Eu disse, lá vinha Maria Pitanga, né? Sempre convidando para almoçar ou jantar lá no Chica Pitanga. E aí, quando chegou no dia da escolha, e conversa vai, conversa vem, aí estava muito voltado para Mandacaru. Mas Mandacaru, quando você pensa de fato colocar um nome de alguma coisa e que você imagina que aquilo ali tem que ficar agradável aos ouvidos das pessoas, você não pode deixar o final fechar. Assim, Mandacaru, quer dizer, sei que tem Itaú, que é um sucesso, mas é uma raridade. Normalmente, quando você for criar um nome, uma marca, você tem que deixar Olha as dicas de trilhões para vocês, fala isso. Olha aí, você tem que deixar o som aberto, tipo Lojas Americanas. Sim. Né,
Latam, tem que deixar sempre aberto esse som final. Sim. E aí eu fui e disse, Mandacaru não der, não fecha. Isso aí, sabor tropical não é bem assim não, bom é terminando no ar. Aí eu fui e disse assim, que tal se a gente botar o nome desse restaurante Maria Pitanga? Do nada, assim. Do nada, foi assim, de repente. Aí todo mundo olhou assim um pro outro e ficou todo mundo meio que surpreso. Sabe o que é legal? Aí Todo pronto. mundo aceitou de boa. Aceitou de boa. Como todo mundo aceitou de boa, então a primeira coisa que eu Bateu fiz... o martelo. No dia seguinte eu já fui lá no design e disse, rapaz, eu quero colocar o nome desse restaurante meu de nome, Maria Pitanga. Aí o cara falou, mas Maria Aí o que Pitanga... a Maria lá achou? A Maria do... Não, ela ficou satisfeita. Lisonjeada. Ficou lisonjeada. Aí ficou tranquila. Aí pronto, eu fui lá no Mauro, chegando, que é um design. Matou, como é, dois coelhos na cajadada só, né? Fez homenagem à mulher, se declarou. Aí, eu sempre fui um cara que eu gostei de vincular a minha marca a alguma coisa, algum assim, tipo, o McDonald's tem o Ronald McDonald, Sim. né? Aí eu cheguei no cara e disse, olha, eu quero que você faça uma índiazinha de mais ou menos assim uns 15 anos, que ela é a Maria Pitanga. E aí o camarada fez a Índia lá, botou o nome Maria Pitanga. O homem já foi com a ideia já na mente. Já. Rapaz. E aí foi e botou. Na primeira semana que nós colocamos lá a placa com o nome Maria Pitanga totalmente reformulado, o nosso crescimento lá no restaurante foi de 30%. Na primeira semana. Isso já foi nascido lá dentro do restaurante, a primeira. Na primeira, o restaurante se tornou Maria Pitanga ali na Duque Caxias com Floriano Peixoto. Pronto, aí Maria Pitanga era o restaurante, o movimento cresceu assim significativamente. Aquelas menininhas e aqueles garotinhos lá ali do Aridiçá, tudo pré-vestibular, né? Sim. Chegavam lá e pegavam o celular logo no começo, que o celular era onda, né? Sim. Aí chegava, tô aqui no Maria Pitanga, o que é Maria Pitanga e tal? E se tornou uma coqueluche ali no centro. Chiclete, pega mesmo, pegou, né? mas pronto, a Maria Pitanga ficou assim. E aí todo mundo, Maria Pitanga, mas é diferente e tal. Sim. E pronto, aí pegou e aí, depois disso, eu comecei a vincular o nome Maria Pitanga para açaí. Aí todo mundo disse, não, isso não dá certo. Não, isso não dá, porque açaí tem que ser, tipo, açaí do fulano, açaí do ciclano, açaí disso, açaí daquilo outro. Eu digo, não, pois no meu caso vai ser Maria Pitanga açaí. E até que um dia eu viajei a Vitória e numa conversa de negócios lá com um colega meu, de Itapemirim, aí ele, não, mas porque a gente vai criar uma açaiteria, eu digo, pronto, tá aqui. É Maria Pitanga Açaiteria, aí fechou. E aí, a gente tá com curiosidade também, que a gente tá com a Aline aqui, né? Que inclusive é filha do seu João, a primogênita, né? Primogênita. Do seu João. Aline, conta pra gente como foi que a Açaí Maria Pitanga entrou na sua vida. Porque quem não sabe, gente, a Aline, ela é advogada, né? Sim. Então, assim, uma área totalmente diferente. Né? De um empreendedorismo. Conta pra gente como foi que surgiu aí essa ideia de se envolver, de entrar de fato nessa família, né? Porque se tornou uma família, né, seu João? Sim. A Açaí Maria Pitanga. Conta aí pra gente como foi. Na verdade, Tati, essa veia de empreendedorismo, né, sempre correu aqui nos nossos sangues, né? Como o papai bem disse, o tempo dele era muito curto, né? Então, realmente, assim, nós filhos, a gente sempre... O tempinho que a gente tinha com o papai, a gente buscava estar junto com ele. Então, assim, na verdade, todo sábado eu ia trabalhar com ele. Porque ele passava a semana ausente, viajando muito para todos os cantos do Brasil. Então, assim, todo sábado eu estava com ele na Itapemirim. Então, eu já via mais ou menos esse campo, assim, da administração, né? De empreendedorismo, enfim. E aí, quando resolvi fazer minha faculdade, fiz para Direito, sou formada, sou advogada, né, de formação. Mas aí, em 2014, nasceu minha segunda filha. Eu tenho um casal de filhos, eu tenho o Heitor e a Melissa. E aí, em 2014, nasceu a minha filha. Na época, eu estava trabalhando no escritório de advocacia muito renomado aqui em Fortaleza. Já fazia uns 3 anos para 4 anos. E aí, o meu pai, em 2015, a empresa crescendo, graças a Deus, já tinham, se eu não me engano, umas... Em 2015, só abrindo um parênteses, foi não sei se o senhor lembra, o senhor João, que foi uma das crises muito difíceis, não foi? Que estava aqui no Brasil, o senhor lembra? Onde muitas empresas fecharam e, de fato, foi assim um marco que aconteceu, né? Um diferencial na vida de vocês, uma bênção, porque onde muitas empresas fechando, vocês estavam ali sendo abençoados. Eles costumam me puxar a orelha. Mas o senhor lembra, não lembra? Quem lembra, o mais antigo vão lembrar. Com certeza. Sempre que eu pego algum tipo de comentário
de escrita, aí eu quero dizer que no período do impeachment da Dilma, proporcionalmente foi o período que nós mais crescemos. Que bênção. Aí ele diz, não, mas você não deve falar porque envolve essa questão política. Eu digo, não, Mariapitanga não tem política. Sim. A Mariapitanga, qual é a nossa política? Nossa política é o bem-estar do cliente. Pronto, eu não quero saber se é vermelho, é azul, é branco. Sim. O que importa é saber que ele é bem servido dentro da empresa, ou seja, ele consome o melhor açaí do planeta. Sim. Aqui dentro, ele pode ser o partido que for. Uhum. Aí, nós não podemos olhar muito para esse aspecto. É uma perda de tempo o empresário ficar olhando muito para esse aspecto político. Eu posso ter minhas preferências, mas não posso perder tempo com isso aí. Verdade. Eu tenho que estar preparado para poder trabalhar a figura principal, que é o cliente. E naquela época do impeachment da Dilma, muita gente perdeu o emprego, então pegou um pouquinho dos seus recursos, da sua indenização, e começou a montar seu próprio negócio. E a Mariapitanga foi uma boa opção. Sim. E tanto é que foi uma boa opção para muitas pessoas que hoje são bem-sucedidos. Sim. Hoje eu tenho franqueado na Mariapitanga, dessa época tem que é o segundo... Foi ao contrário no senhor, onde muitos estavam fechando, o senhor estava abrindo franquia. Eu estava subindo. Teve um grande crescimento. Glória a Deus. Foi uma exatamente bênção. Nesse período. Hoje eu tenho franqueados dessa época que perderam empregos. Muito, porque eu lembro que muitas empresas fecharam, muitas empresas. Sim. Eu tenho franqueado hoje que daquela época perdeu emprego. A empresa fechou. Foi. No caso do Cosmo, a empresa dele fechou aqui no Brasil, uma multinacional, sim, e ele estava procurando emprego. De repente ele provou o açaí da Mariapitanga lá em Maracanaú e gostou e veio até nós, abriu uma franquia, hoje ele tem 2. Ele está muito bem sucedido, é um empreendedor nato, o Cosmo, um amigo que nós temos, um parceiro, e muitos outros que surgiram. Você tem uma ideia, nós temos agora um franqueado lá em Juazeiro do Norte, que ele tem 6 franquias. Glória a Até Deus. uma preocupação nossa de não ter, assim, muita franquia na mão de uma pessoa para poder não correr o risco eu diria assim, de ter sucesso, né? E ficar desanimado. Mas, graças a Deus, até aqui, tudo que a Mariapitanga vai colocando, o espaço vai avançando. E Fortaleza, hoje, só para você ter uma ideia, eu já estou adiantando um pouco do que eu ia falar, mas não tem problema, porque isso é tranquilo. Hoje nós temos mais ou menos umas 15 pessoas aguardando a oportunidade para montar uma franquia. Uma fila de espera. A gente vai já entrar nessa daí, como abrir, né? Como fazer, eu estou interessado em como fazer. Continua aí pra gente, Aline. Como foi essa experiência, Aline, pra você? Aí em 2015, o meu pai fez o convite, né? Graças a Deus a empresa crescendo. E realmente sempre eu tive também esse tino para ir para o marketing, mais para publicidade. Sempre tive o sonho também de fazer jornalismo. Aí eu disse, não, pai, eu topo a parada. E lá em casa nós somos muito bem treinados pelo papai a ler muito, a ser muito estudioso. Eu disse, não, pai, tudo bem. Então, assim, entrei de cabeça, fiz o meu MBA em marketing pela FGV no Rio de Janeiro. E aqui estou, né, desde 2015, tomando conta, né, do departamento de marketing, do departamento jurídico também da empresa. E muito feliz, muito orgulhosa. Todo mundo me pergunta assim, Aline, você sempre fala com esse brilho no olhar, mas assim, eu falo com muito carinho, com muita dedicação. Foi um desafio para você? Muito, foi muito, Tati. Porque realmente o direito e marketing, sim, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente, mas sempre estudando muito, sempre em busca das novidades. O marketing muda a cada segundo, né? Se a gente... Você abriu mão, não, do nada, aceitou de boa, de primeira. Você aceitou de primeira, você ficou ali relutando. Não, aceitou de boa. Diz aí pra gente. É porque não é porque eu tô na frente dele, mas eu falo para todas as pessoas das quais eu converso, eu tenho muito orgulho do meu pai, eu tenho muito orgulho da minha mãe. Sim. Realmente vocês estão vendo assim um pouquinho da história, da história deles, né? Então, essa história é fantástica. A mamãe também tem uma história de vida muito bonita. Um livro, Aline. Aí, pronto, ele tá escrevendo um livro, gente. Ele tá escrevendo um livro. Gente, vamos deixar pelos projetos, né? Falar depois. Aí eu sou a redatora dele, né? Aí ele passa primeiro pra mim, aí eu faço uma análise. Digo, não, pai, isso aqui tá legal, isso aqui o senhor corta, enfim. Então, e o seu João, coração cheio de orgulho, hein, seu João? Com muito orgulho.
Então, assim, foi um desafio, Agora, Tati. A Rossana não pode participar do livro todo, não, porque tem algumas coisas que ela tem que cortar. A mamãe é um pouquinho ciumenta, mas aí eu também sou de corte. Então, assim, Tati, é tratar com muito respeito, com muita dedicação, assim, tudo que a gente faz. Toda vez que um franqueado nosso, assim, que um franqueado entra para a rede, né, de franquias, eu sempre digo assim, ó, aqui somos todos iguais, você faz parte desse time, estamos juntos. Então, assim, eu brinco muito, em toda reunião eu até falo assim, o franqueado para mim é um filho. Então, o filho, você cuida com carinho, você cuida com atenção, mas ao mesmo tempo você educa. Então, quando é para dar alguma bronca, também, assim, Qual é a gente missão? dá. Agora eu entro para ti. Qual é a missão da marca Maria Pitanga? Qual é a missão dessa empresa? Ser essa rede de franquias, né? Deixa eu ver aqui a missão ali. Né? Ser essa rede de franquias realmente com grande sucesso, com tanta determinação. Ter esse time de franqueados sempre antenado nas novidades, sempre a questão dos produtos da Maria Pitanga. Para quem não sabe, nós temos uma linha de mais de 60 produtos, né? Incluindo também o açaí. Então, assim, ser essa rede de franquias de sucesso. E nosso objetivo também, além de conquistar o Brasil, é conquistar o mundo agora. Na verdade, quando foi feita, eu escrevi, né? Foi praticamente eu que escrevi a missão, a visão e os valores da Maria Pitanga. Sim. Porque pois conta para nós, qual é a missão? Qual eu os valores? Eu sempre tive a inspiração, e foi eu que, embora tenha redigido, eu tenho que dar uma olhada aqui, uma pescada. Tem problema, né? não, Mas é o seguinte, quando eu fiz a missão, não, aqui é a visão, eu tenho que... valores aqui, ó. Valor não, mas a minha missão, quando eu criei, eu imaginei o seguinte, eu tenho que servir as pessoas um produto de excelência, né? Ele tem que ser diferente. Então, a nossa missão é exatamente essa, é servir ao cliente, é um produto que ele se torne assim uma qualidade que não possa ser questionada. Então, é isso que, de fato, vem na minha mente. E só para você ter uma ideia, fruto dessa missão que foi criada, hoje a Maria Pitanga, onde chega, ela se torna assim um diferencial. Referência. E eu trabalhei, assim, não só foi o fato de criar e colocar no papel, não. Sim. Praticamente, eu vivo essa missão dentro da empresa e procuro sempre buscar o que tem de melhor para agregar dentro do meu produto. Só para você ter uma ideia, nós participamos agora recentemente da feira da BF lá em São Paulo. Todo mundo lá chegou, eu fui agora lá com a candidata, a franquia, que vai comprar, se Deus quiser. Ela disse, seu João, olha, nós provamos todos os açaí, mas o seu é diferente. Por quê? Porque, na verdade, está lá na missão. A nossa missão diz o seguinte, servir às pessoas mix de açaí e frutas tropicais de qualidade superior, sendo uma referência de mercado. Então, é exatamente isso que me induziu a fazer essa empreitada. E eu não me canso de renovar o meu conhecimento em cima de um produto que eu acho que tem que ser melhorado todo dia. Então, você tem uma ideia, eu fiz mais ou menos 5 cursos, 2 com italiano, que hoje mora em Roma e é meu tutor, praticamente meu orientador. Nós participamos da Feira de Rimini, lá na Itália, eu e a Aline, buscando, verificar de fato, né, o que a gente pode assim, fazer para melhorar o produto Maria Pitanga. Na verdade, o que é a nossa missão? É servir um produto de qualidade superior, ou seja, diferente do que tem no mercado, ou sempre buscando ser o melhor. Porque a palavra, existe um conceito que diz o seguinte, se você é o melhor, fatalmente um dia você terá que ser o maior. Então, é esse meu sentimento. Agora, nós temos também, liga aqui ali, nós temos também a nossa visão. O que a Maria Pitanga, que a Maria Pitanga imagina de fato para esse horizonte futuro? Nós queremos ser uma empresa que não tem limites de atuação. Nosso limite, quem determina é Deus. Então, se Deus achar que eu tenho que ser assim, uma franquia internacional, aí eu vou ser. Mas eu já me projetei para isso. Ou seja, a nossa visão era mais ou menos, também foi feita, foi eu que escrevi isso aí.
nós pensamos, imaginamos ser uma franquia internacional. Aí eu baseio muito no Seu João, você pode dar pelo menos 3 dicas aí para quem está o empreendedor que quer começar, que o senhor acha essencial para ele começar? Diga aí 3 pilares que o senhor pode citar para essas pessoas que estão começando nessa área do empreendedorismo. Cite aí para eles quais o primordial para que ele Primeira possa coisa começar. que eu recomendo é a pessoa se identificar com aquilo que gosta. Sim. Por exemplo, antes de fundar a Maria Pitanga, eu fiquei 6 meses numa empresa de um ex-colega meu de Itapemirim, que trabalhava com cuecas, meia, uma empresa lá de São Paulo. Olha, foi um fracasso total, não me identifiquei. Então, foi assim uma frustração completa, para mim e para ele. Então, primeira coisa é o seguinte, identificar-se com aquilo que você gosta. Por exemplo, eu sempre gostei do setor de alimentação. Então, para mim, me identificar com qualquer área da alimentação não teria problema. Segundo lugar, você não vai fazer nada se você não tiver um planejamento bem assim, consubstanciado. Planejamento. Então, é o seguinte, você tem que se preparar e se tornar resiliente. Cuidado Está preparado para várias estações, porque né? você faz o planejamento, aí você entra em ação no campo. Chega lá, vem a primeira dificuldade e você foge, Sim. Aí não tem sentido. Então você tem que ser resiliente. É o seu segundo aspecto, resiliência. E terceiro lugar, controle rigorosíssimo das finanças. Financeiro. Anotar tudo. Não, você hoje tem sistema que te dá tudo. Então o sistema, por exemplo, eu compro uma matéria-prima hoje dentro da empresa. Eu tenho que saber o caminho daquela matéria-prima e se ela de fato foi utilizada e gerou aquele recurso que eu precisava para poder comprar de novo e obter lucro e sustentar todo o negócio. Então você tem que ter controle de toda a organização. Você acha que eu estou aqui no primeiro ano, quando que você percebe que vai dar certo? Daqui 1 ano, eu abri uma empresa, né? 1 ano, 2 anos. Quando que eu posso dizer, não, estou com o pé no chão, posso abrir um pouquinho mais, gastar um pouquinho mais? Tipo assim, eu ter firmeza daqui 1 ano ou 3 anos que eu posso dizer que vai dar certo, que a minha empresa... Olha, desculpa, na Maria Pitanga, eu não esqueço o Itapemirim, né? Ai, gente, tá no sangue dele. Tá no sangue. Mas, olha, na Maria Pitanga, nós costumamos falar... Foi o degrau, né, para isso. Foi, com certeza. Foi, não, ali aprendizado. Pode esquecer, a gente costuma né? afirmar Jamais. que tem sangue amarelo. Sim. Mas olha só, dentro do negócio, você não pode pensar muito em luxo. Sim. Eu costumo dizer lá para o pessoal que açaí não aceita luxo nem soberba. Sim. Isso daí é a primeira regra de quem quer obter sucesso. Sim. Tem que ter humildade. Sim, Tem que ser, de fato, assim, a pessoa extremamente cuidadosa naquilo que faz. E outra coisa, se tem que fortalecer alguma coisa em termos financeiros, tem que fortalecer o CNPJ e não o CPF. Sim. Ou seja, significa dizer que é o seguinte, tudo aquilo que a gente tem que priorizar são os recursos para a empresa, para o crescimento, para ela se autossustentar. E uma empresa hoje, dependendo, no nosso caso, vou citar o caso da Maria Pitanga, Sim. eu tenho franqueado que com 3 meses já se pagou tudo, ou seja, situações assim que a pessoa... Você tem uma ideia, tem uma franquia aqui de Barreiras, é uma cidade que eu nem sabia que existia no Ceará, Barreira. Aqui, Barreiras, a cidade do nosso ex-dirigente, Franciele de Freitas. Pois é, aí inaugurou... Evangelista, pastor. Pois a senhora inaugurou uma franquia lá, no primeiro dia de atividade da empresa... E lá é bem assim, bem pequeno, né? Sim, no primeiro dia de atividade, lá. ela bateu o recorde de arrecadação de toda a empresa. Bateu o recorde de arrecadação Eu conheci de a de Brasília. São Gonçalo, a sua de São Gonçalo. Foi um sucesso, assim, desde o primeiro momento, Conheci aquilo lá. até hoje. Aquele rapaz, quando inaugurou aquela loja, é o Sérgio, né? Já morei lá. Mas foi assim uma coisa de louco. Logo, isso foi no começo da franquia Maria Pitanga, eu que bati o açaí do primeiro dia de inauguração dela. Certo. Eu que estava lá batendo açaí, a Rossana e o próprio Sérgio, né? Então, foi um sucesso, assim, absoluto. Então, na verdade, é o seguinte, hoje em dia, existe o payback que nós determinamos, o retorno
o quanto que vai naturalmente vai ser o período de retorno, né? E que seria em torno de 10 meses a 12 meses, mas não tá chegando a isso. Hoje a gente está conseguindo ter assim um payback bem menor, ou seja, 6 meses, o quanto que vai voltar 8. aqueles valores que você investiu. Sim. Então tá muito pequeno. Eu acredito que em negócio, determinadas empresas, se não for do ramo de alimento, aí demora um pouco, né? Talvez investimento, quem sabe na área de educação, na área de comércio, de confecção, isso aí é um pouco mais difícil. Mas na área de alimentação, via de regra... O retorno é mais rápido, né? O retorno é mais rápido. E na Mariapitanga, graças a Deus, nós temos pouquíssimo... Qual é o negócio que não tem risco? Todo negócio tem risco. Nós temos pouquíssimos casos de insucesso. São pessoas que não tinham vocação para comércio. Teve algum momento que o senhor... Vixe, vai dar certo, não. Teve? Não teve, assim, nós não tivemos, porque... Deixa eu explicar. Por que não teve? Quando nós começamos, era com uma barraquinha ali no Lago de Jacareí. Uma barraquinha de 2,40 por 2,40. Isso aí eu vou aproveitar e vou explicar aqui, porque serve de lição para muita gente que às vezes imagina o seguinte: não, agora eu sou empresário e tal, e fica todo satisfeito. Primeira coisa que faz é comprar uma Hilux, ou então um Porsche. É isso que eu quero dizer. Eu conheço algum empresário da minha área que anda com segurança. Outro dia eu fui encontrar com ele desceu lá no carro dele, primeiro desceu o segurança, depois desceu ele. Aí, no final da nossa conversa, ele perguntou: escuta, você tá de quê? Tá de carro? Eu digo: não, eu tô a pé. Porque minha mulher, a Maria Rossana, me largou lá no restaurante e foi pro supermercado e eu fiquei lá a pé. Mas eu vim para casa praticamente a pé. Porque mas quem tem um igual o Marco, não precisa de segurança. Não, então... Não apareceu não, mas ela apareceu ali. Mas, enfim, a pessoa tem que ter bastante cuidado, né? Para não deixar... Não deixar subir para a cabeça, né? Ter um controle, como o senhor disse, ter um planejamento, ter o pé no chão, né? Ter a humildade. Olha as dicas aí, gente. Estou perguntando para vocês entenderem que é possível, né? Com sobrou todas essas algum dicas recurso, que está sendo aqui. Se sobrar algum recurso, invista no negócio. Na verdade, é o seguinte, eu vou confessar aqui um pecado para vocês. Eu comecei no Lago de Jacareí. Isso eu até nem expliquei, né? Lá atrás, quando eu comecei a falar que montei o restaurante, isso está aqui em aberto para a gente continuar. Quando eu montei o restaurante, aí depois eu tenho que explicar nesse podcast como é que eu saí do restaurante para o Lago de Jacareí. Justamente. Esse é um passo importantíssimo. Eu não posso perder. Teve que fechar, pois aproveita, deixa e fala. Então eu estava no restaurante e o açaí começou a explodir, né? O mercado de açaí. O mercado de açaí, indo além fronteiras. E eu comecei a perceber que talvez eu estivesse perdendo tempo ali naquele self-service no centro da cidade. Porque aquilo me limitava muito e era uma unidade única. E com o açaí eu teria a chance de avançar para vários outros lugares, né? E distribuir o produto em vários estabelecimentos. Então, o que eu fiz? Eu resolvi vender o restaurante. Vendi o restaurante... E aí fiquei meio que sem nada, consegui uma permissão na praça do Lago de Jacareí para montar uma barraca. Essa barraca que o senhor falou. Essa barraquinha de 2,40 por 2,40. Só tinha 2 açaí na praça. Já tinha um outro, que era o Junão, e eu que entrei com a Maria Pitanga. No começo eu botei o nome de Açaí do Lago para não envolver muito o nome Maria Pitanga, porque eu reservava a Maria Pitanga para um projeto maior. Tinha essa sensação, mas... Depois eu acabei entendendo que não tinha muito sentido. Mas, afinal, montei a minha barraquinha lá no Lago Jacareí. Como é que fazia a situação? Eu, de tarde, saía de casa às 17 horas com a minha mulher e um empregado. Aí montava a barraca no lago e ia para a faculdade dar aula. Depois que terminava a aula, eu vinha para o lago, ficava até 23 horas, aí desmontava a barraca e levava para casa. Fazia isso de terça a domingo. Isso. Só que de sábado em diante, a minha mulher não ia porque eu não tinha aula, aí eu ficava direto, eu empregado. Então, eu dava uma folga para a Maria Rossana no sábado e no domingo, e eu ficava na pauleira. Eu já estava acostumado, couro grosso, igual de jacaré, então não tinha problema. Na rotina, né? Na rotina. E aí ficou durante algum tempo. Nisso daí, eu comecei a trabalhar o açaí
e a inventar umas certas receitas, porque só o açaí, do jeito que fazia a concorrência, isso não tinha sentido. Eu tinha que melhorar, eu tinha que inventar alguma coisa. Então, eu comecei a inserir o abacate no açaí. Olha as dicas de milhões, gente. Então, se você não inovar... Porque não adianta... inovar, justamente, porque aqui é um podcast, gente, muito edificante. Quem ficar ligado, porque quando a gente fala, o senhor tá falando aqui e vai abrindo muitas coisas na nossa mente, a gente aprende, né? Com a experiência, com a história do Senhor. Eu acredito que muitas pessoas vão aprender com a sua história. Vai servir de muita inspiração para muitos jovens, para muitas pessoas que estão aí. Por isso que eu digo mais uma vez, é uma honra, né? É porque quando ele fala, a gente vai surgindo aqui algumas perguntas, aí eu tenho que atrapalhar, né? Para não perder a oportunidade. E para complementar, só para perguntar, só para voltar até um pouquinho, quando você falou aquela questão também da ausência do papai, né? Então, no final de semana, nós filhos, a gente ficava dando suporte. Então, vamos supor, a Aline acabou a banana, corra aqui, venha buscar, a Aline... Então, assim, nós filhos, o leite em pó. Então, assim, nós, nessa época da barraquinha, os filhos ficavam para ajudar e dar esse reforço justamente. Equipe, ficava em casa, por exemplo, apoio. eu fazia, durante o dia eu batia o açaí lá em casa, né? Aqui na cidade dos funcionários, eu batia o açaí e botava nos baldes, deixava no freezer. Sim. E eu levava normalmente 2 ou 3 baldes. Quando ia acabando os baldes, aí eles estavam lá em casa e a gente ficava traziam dando no carro. suporte. Traz mais 2 baldes. E você nem imaginava que ia entrar não, de fato, nunca, né? Nunca. Eu passava a semana trabalhando, mas o final de semana, sábado e domingo, eu dava todo esse apoio. Sim. Tanto a ele quanto a mamãe, que muitas vezes também ela ia trabalhar no final de semana, que era o período de pico, às vezes domingo, final de semana. Mas outro aspecto também que eu comecei a perceber, o meu concorrente, embora eu respeite muito e tenha muita admiração por ele, que é o Junão. O Junão é um cara fantástico, né? Ele me ensinou muita coisa. Nunca foi um homem assim de criar assim barreiras entre a nossa concorrência, não. E eu notei que ele montou uma loja lá em Messejana e começou a se afastar do lago. E na época de feriado, né? Ele já não tinha tempo de nem atender o pessoal dele lá em Messejana. Por isso começou a abandonar o lago. Então eu entrei. Aí eu disse, olha, todo carnaval, que eu nunca gostei de carnaval, então no carnaval eu aproveitava para descansar. Na terça-feira eu já estava no lago, quando todo mundo estava voltando da praia. Era o melhor dia que a gente tinha de venda. E pronto, e o Junão começou a se ausentar do lago e eu fiquei sozinho dentro da operação. Sim. Pronto, aí isso aí a Maripidanga começou a se tornar visível para todo mundo e eu sempre procurando inovar com o produto. Quando foi que estourou assim, bem, isso em 2012, 2013, a gente fazendo esse trabalho, aí começaram a aparecer as pessoas que queriam saber como interessadas em como saber que montaria uma loja. Enfim, e eu não tinha experiência de loja. Na verdade, eu tinha experiência do restaurante e tinha experiência só da manipulação do produto no lago. Sim. Então, comecei a me preparar para essa situação. Quando foi exatamente em 2013, aí eu chamei o David, que foi um ex-colega de Itapemirim, e meu filho, o Thales, que é o filho do meio, que é o que diz que é primogênito, mas ele... é uma briga interna, uma briga interna. Isso aí é coisa pessoal entre ele e ela. Aí ele entrou primeiro e depois foi a Aline. Aí eu chamei e disse para eles o seguinte, gente, o açaí está avançando muito, há de fato, assim, uma expansão forte desse produto no mercado, né? E nós vamos ter que, abraçar isso com força. Sim. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma empresa distribuidora de açaí em Fortaleza. Sim. E ali nasceu a Maripitanga como distribuidora, e nós representamos no primeiro momento uma marca do Pará, que foi a Macunaíma. E uma empresa que nós escolhemos até porque nós sentimos que era a melhor polpa que chegava aqui em Fortaleza. Até depois nós fomos a Belém, conhecemos a fábrica, o dono da fábrica, e começamos essa empresa. Essa empresa começou comigo, o Thales, o David, e aí eu resolvi dar a participação para 2 funcionários. Funcionários que trabalharam conosco lá no restaurante na Duque de Caxias, com Floriano Peixoto, que foi uma cozinheira e um rapaz que era um atendente. Era... exatamente 2 funcionários. Então, eu tinha 31,
o Thales 31%, o David 31%, e esse pessoal tinha o restante das cotas. Bem, isso foi o começo da empresa. Aí, a partir daí, eles resolveram sair, esse pessoal aqui, entrou a Aline, aí se reconfigurou a empresa. E hoje está... A Aline pegou o bonde. Conta aí, Aline. Termina a história, Aline. Aí, resultado, só para me concluir aqui o raciocínio. Sim. Então, aí a empresa hoje tem 4 sócios. Aí sou eu, o David, o Thales e a Aline. Ou seja, o único que não é da família é o David, né? Que é oriundo da Itapemirim. Mas aí eu, Thales e a Aline somos a família. Tem que ter, né? Tem que ter. Itapemirim está presente, gente. Não tem como. Tá no sangue, né, Aline? Tá no sangue da gente. A gente a Aline, você agarrou de boa e foi com tudo. Com tudo. Quando eu entrei, tinha um... Não, mas antes da Aline entrar, deixa eu explicar. Aí surgiu a primeira franquia. Foi. Como é que surgiu a primeira franquia? Foi uma pessoa do Pará, o nome é um rapaz que trabalhava na Petrobras, engenheiro, o Calado, e ele queria montar uma loja de açaí em Fortaleza. Então o Calado chegou e procurou a fábrica da Macunaíma, lá no Belém do Pará, e a fábrica disse, não, meu representante em Fortaleza é o João Batista da Mariapitanga. E ele chegou até mim e eu fui convencido. Disse, olha, rapaz, não monta no teu nome, não, monta numa marca que já é sucesso em Fortaleza, que embora fosse relativamente pequena. Aí ele montou, lá em Maracanaú. Com essa daí, aí surgiu a seguinte, que foi em Pajuçara. Depois de Pajuçara, Messejana, aqui no Parque Messejana. Aí, depois da terceira, foi uma atrás da outra. E nós chegamos nesse meio tempo, abrir uma loja na Rogaciano Leite, aqui, né? Foi uma distribuidora. Próximo dali da igreja. Sim. Mas só que no primeiro dia de funcionamento dessa loja, ela foi assaltada. Foi. E a gente poderia, então, ter desistido. Não, assaltada é uma consequência natural. Enfrentamos, ficamos lá durante uma boa parte do tempo. E logo em seguida, então, nós fomos lá para o Castelão, porque o volume começou a crescer e lá tinha uma casa do pai do David, que é meu sócio, e nós montamos a nossa fabriqueta lá. E eu consegui equipar com o primeiro equipamento que eu comprei de fora, de São Paulo. Hoje vocês são fabricantes. São. Aí o primeiro equipamento que eu comprei foi lá nessa casa do David, né? Um equipamento, um batedor, para produzir, na época ele produzia 70 quilos por hora. Sim. Um batedor. E aí nós montamos a indústria ali. Nasceu a indústria. No momento que nasceu a indústria, aí foi o momento que a Aline veio. Pronto, aí ela começou conosco no Castelão, não foi? Foi no Castelão. Exatamente, aí pronto. E nesse momento que a Aline veio, eu vendi a loja da Rogaciano Leite e ficamos só com a fábrica. Aí fiquei só cuidando da fábrica e dos franqueados. A essa altura do campeonato, quando a gente tinha 5 franquias, os concorrentes tinham em torno de 10, 15, já estavam bem avançados. Quando a gente tinha mais ou menos 5 franquias, o meu concorrente mais próximo já tinha mais de 10. E a gente se imaginava assim um sonho. Imagine quando chegar a 10 franquias, nós vamos ser uma empresa forte. Sim. Aí começou então a luta. E monta daqui, dali. Afinal, hoje Fortaleza já não tem assim tanto espaço para a gente montar. São 122, né? São 122. Hoje em Fortaleza só tem lugar para Beira-Mar, só tem lugar para Cidade 2000, para algum lugar aqui de... É como a gente até disse mesmo, né? Uma lista de espera. Uma lista de espera. Tem poucos lugares que de fato... O que é necessário para abrir uma franquia? O que é necessário? Eu quero abrir uma franquia, a pessoa ali, o que é necessário? O que é necessário para abrir essa franquia? Espera só um instantinho aí. A gente vai pro Merchan rapidinho, né? Bora. Pro Merchan rapidinho e a gente volta com a resposta do seu João. O que é necessário abrir uma franquia para se tornar aí um parceiro, diga assim? Parceiro. Um parceiro, colaborador, né? Um empresário dessa marca tão renomada, de referência, que é a marca A Mariapitanga. Depois do Merchan, fica ligado. Gente, olha, compartilha isso aí, viu? Tu não fica só pra ti, não, porque essa dica de hoje tá imperdível, viu, esse podcast? Eu aprendi muito. Tô aprendendo muito, muito, muito. E a gente vai passar um Merchan rapidinho, né, Ginaldo? Pronto. A partir daí, eu vou mudar aqui, aí tu
Leu aí, né? Quer provar o açaí? Vou provar? Pronto, deixa a gente terminar. Deixa eu só terminar ali. Nossa, aí tu entra com o dele. Entendeu? Tá bom. Vamos lá, Tatiana. Vamos começar Com o quê? com churrascaria e pizzaria. Gente, vocês querem tomar um Luciano. café? Não, obrigada. Não, obrigado. Churrascaria e pizzaria o Luciano. Dá Tá pra bom? me ver aqui? Beleza. Eita, gente, a gente tá aqui com a melhor, né? Churrascaria e pizzaria O Luciano. Vocês já conhecem, né? Para você que não conhece, nós estamos aí dando essa dica maravilhosa. Essa churrascaria e pizzaria O Luciano com pizzas e sabores exclusivos. Você só encontra aqui, gente, na pizzaria e churrascaria O Luciano. Lá nós temos o combo de à la carte, os pratos incríveis que, meu Deus, é para qualquer paladar você encontra ali na churrascaria e pizzaria O Luciano. Sem falar, gente, que o atendimento é excelente. Esse feijão aí, meu Deus, eu fico com água na boca. Quando eu vou lá, não tem pra onde não, gente. Eu tenho que provar esse feijão verde, porque é maravilhoso. É na pizzaria e churrascaria. Olha, o arroz de camarão. Gente, hoje tem promoção, viu? O arroz de camarão tá apenas R$ 24,90. Rapaz, tá barato demais. É só na churrascaria e o Luciano. Quer espaço para comemorar aniversário? Fala com a gente. @churrascaria e pizzaria O Luciano. Eu não só falo deles, eu sou consumidora mesmo, porque eu vou lá e como, porque é comida boa. Tudo que tem na churrascaria e pizzaria Luciano é delícia, é qualidade, sem falar no atendimento, gente. O atendimento lá é maravilhoso. Você vai uma vez, você quer voltar várias vezes, além da excelência e qualidade que eles têm. Churrascaria e pizzaria O Luciano. E um alô pra irmã Ana, né, gente? A irmã Ana é a melhor sopa de Fortaleza. É na irmã Ana. Se eu não falar nela, ela me pega. Gente, eu não posso deixar de falar da Kelton Gráfica. Quer presentear, quer surpreender alguém? Vai na gráfica Kelton Gráfica. Lá vocês encontram agendas personalizadas. Quer pro teu departamento da igreja? Tá tendo uma festa aí de senhoras, de jovem? Vai na gráfica Kelton Gráfico. Lá ele faz as lembrancinhas. Olha as coisas mais lindas, gente. Para qualquer departamento. De empresa também, viu, gente? De empresa ele trabalha. Quer fazer aí uma festa para os teus funcionários e prestigiar ele? Vai na Kelton Gráfico. Lá ele tem as lembrancinhas personalizadas. Tudo de qualidade. Sem falar também que a atendimento lá é excelente na Kelton Gráfico. A melhor gráfica de Fortaleza. Gente, eu tenho a lembrancinha de vocês, viu? A culpa é minha que eu não fui pegar, mas eu vou entregar, viu? A lembrancinha linda que ele mandou pra vocês. A Kelton Gráfica. É só a melhor. Chama aí que ele é o bom. Pode falar? Gente, o Instituto Mix de Messejana quer ser um profissional de sucesso? É na Instituto Mix de Messejana, gente, o melhor. Aproveita para empreender, né? Quer empreender? Olha, vocês recebeu aqui as dicas de milhão. Aí você vai ali pro Instituto Mix e vai se profissionalizar, né? Fazer ali o teu curso. São mais de 300 cursos. Gente, são mais de 300 cursos em qualquer área, na área da beleza, na gastronomia, que foi falado aqui, marketing digital, são vários cursos. Entra aí em contato, diz lá que viu no podcast que você vai ter um desconto maravilhoso e imperdível no Instituto Mix, na unidade ali de Messejana. Gente, não tem errado, é em frente à praça de Messejana. Você quer ser um profissional de sucesso? Vem pro Instituto Mix de Messejana. Eu faço o curso lá, viu, gente? E é maravilhoso. Excelente. Instituto Mix de Messejana. O melhor, né, gente? Gente, como eu tô aqui falando, né, dos nossos apoiadores e parceiro, eu não posso deixar de falar dessa delícia aqui, que é o Maria Pitanga, e eles trouxeram pra gente essa lembrancinha, como eu já mostrei no começo. Gente, eu não vou fazer inveja não, mas eu vou provar e aprovar pra vocês como é delicioso. Espera ainda. Ginaldo, fica só aí. Já tá comendo, Ginaldo? Não. Bom, primeiro, ó, vou comer por vocês, viu? Como eu sou boa, vou comer.
É bom, não é? Peraí. Tá enrolando pra comer mais. Fazer igual a Ana Maria Braga, é? Peraí. Chama os cachorros, você faz embaixo da mesa. Vai chamar o menino que comer Meu só. Deus. Chama a meninada. Vou ficar com o dente, mas vai valer a pena. Não tem problema, não. E aí, seu Marco, tá beleza aí? Já comeu? Comeu não? O Marco não combina. Meu Deus. É bom demais. Gente, se eu for ficar, eu não vou gravar mais. Delícia demais. Não tem nem como não comer, tá? Não tem nem como comer, precisa de nada. Seu João não precisa de nada. Nada. Eu boto um monte de coisa, eu nunca experimentei sem nada. Só gosto misturado. Mas, gente, verdade, não precisa de nada. Nada. Maravilhoso. Engraçado, viu, Tati? Eu tenho uma particularidade, eu não precisa. coloco nada. Muitas vezes eu coloco um pouquinho de banana e pronto. Eu, assim, a Aline Eu gosto com fala. leite. Eu gosto com leite. Boto só leite e amendoim. Só o que eu gosto. Leite e amendoim. Tem que ter leite, o leitezinho em pó. Aham. Mas pensa, minha filha. Maravilhoso. Obrigada, Aline. Você é Nada. excepcional. Gente, voltando aqui. Como abrir uma franquia. E depois a gente tem uma surpresinha já pro seu João. Rapidinho, que nós pensa que trouxe só pra nós. Ele também tem. Diga aí, seu João, o que é preciso pra abrir uma franquia? Tem um monte de gente aí, visto, se interessou. Que esse podcast aqui vai pra outro país também. Né? Nós temos ali nossos Em seguidores Portugal. lá em Portugal, Estados temos Unidos. os Estados Unidos. E eles, quem sabe, ver esse podcast aqui, quer abrir uma franquia. O que esse povo faz para abrir uma franquia? Me diz aí. O que é necessário? Pois é, então, vamos nessa, né? O primeiro lugar, a pessoa interessar com a franquia, ela tem que gostar da área de alimentos. E se ela não gostar, então não é bom entrar, não. Entrar só para fazer investimento, só para o aspecto financeiro não é interessante. Tem que gostar e ver a maioria dos nossos clientes, dos nossos franqueados, nossos franqueados bem-sucedidos, eles são pessoas que gostam muito do produto açaí. Começaram a frequentar a loja, gostaram e depois começaram a namorar e investiram. Bem, primeira coisa, gostar. Sim. Daquilo que de fato vai integrar. Segundo lugar, aí tem que ser muito visionário na questão de identificação de ponto comercial. Se você não pegar um bom ponto, você pode gostar, maravilha, mas não vai chegar a lugar nenhum, porque tem essa questão do ponto, né? Então isso aí tem que ser uma escolha que tem que ser feita a 4 mãos, e por isso que a franqueadora ela faz questão de estar presente em todos os momentos, desde o nascimento da franquia até eu diria assim, a efetivação do negócio. Isso aí é um aspecto fundamental. Sim. Quais são os pontos de referência que hoje nós elegemos para uma boa franquia? Em primeiro lugar, tem que ter uma boa movimentação de pessoas, principalmente estudantes, próximo de faculdades, colégios, próximo com área de estacionamento, com área que possa... Quando é no Nordeste, tem que ter área para colocar mesas fora, porque o cearense é muito chegado a ficar com a mesinha realmente na calçada, ou numa área, numa varanda. Também lá em Portugal, que nós temos uma loja em Viseu, é muito interessante. Você já tem uma ali em Portugal? Diz o endereço que a minha amiga está assistindo. Pois é, em Viseu, fica numa praça, até o final eu creio que eu passo... Leandro, um beijo, te amo, viu, amiga? Em Viseu, pode Viseu. Procurar Maria Pitanga lá, que é uma área bem interessante. E, enfim, essas são algumas características. Outro detalhe também, que é fundamental na abertura de uma franquia, é a pessoa não deixar o controle financeiro por conta de qualquer pessoa. Tem que ser rigoroso, tem que acompanhar cada momento, cada centavo dentro da empresa. E, claro, o produto Maria Pitanga tem que ser também muito bem manipulado, porque se ele não for bem manipulado, é evidente que vai criar qualquer tipo de dificuldade. Pois bem, então, em primeiro lugar, identificação, gostar, segundo, identificação do ponto, terceiro é o controle do negócio de uma forma muito interessante. E quando a pessoa ela se identifica então com o negócio e acaba escolhendo o ponto, o que ela faz? Aí ela vai preencher um cadastro na empresa dizendo que tem interesse de comprar a franquia Maria Pitanga. Esse cadastro nós vamos analisar, é aprovado, ele assina o COF, né, que é a Circular de Oferta e Franquia. Ele recebe esse... O que é a Circular de Oferta e Franquia? É a regra do jogo.
como é que nós vamos nos relacionar? Ou seja, é uma espécie Como é de que vai se namoro. dar a relação do negócio, né? É uma espécie de namoro. Então, quando aquele namoro avança, aí tem o noivado. O que é o noivado? É o pré-contrato. Aí você assina um pré-contrato com a empresa dizendo que vai ser o futuro que franqueado. vai ser o futuro franqueado, e ali é o noivado. Sim. Depois de algum tempo, aí ele paga a taxa de franquia ali naquele momento, e aí começa então a identificação e a materialização do negócio. Sim. Quando Aí é o casamento. Aí quando está tudo pronto, aí vem um casamento. O que é o casamento? É a assinatura final do contrato e a inauguração. Sim. Pronto, aí se tornou franqueado Maripitanga. Vou ficar agora só dentro das minhas 4 linhas, esperando o cliente chegar? Não, aí é que está o grande perigo de muito franqueado. Ali começa uma partida. Ali começa a partida. O que ele tem que fazer? Ele tem que ficar atento às particularidades de cada região, trabalhar de forma digital, porque se não tiver... Hoje o marketing não pode Se faltar, não tiver o né? marketing digital, aí já era. Então, ele teria que ter, de fato, essa atuação dinâmica dentro desse processo, interagir junto ao marketing da empresa. Aí é que entra a equipe da Aline, que fica toda hora interagindo com o franqueado, enfim, fazendo todas as campanhas que se tornam necessárias. Vocês dão um suporte para esses Total. franqueados? Tem Desde o início que ele inicia dentro da franquia, né, que ele se torna um franqueado, a gente inicia esse processo, temos várias reuniões anteriores à inauguração, a gente segue um processo, sabe, Tati, dentro da franqueadora, justamente para que quando for na inauguração dele já esteja totalmente equipado, o ponto para ele fazer o gol. Antes de inaugurar, tem um consultor de campo que vai lá e treina a equipe. Tem o treinamento. Franqueados, tem todo o treinamento supervisionado por eles, né? Sim. E a Aline também aí tem o marketing inaugural. No dia da festa de inauguração, eles preparam todo o ambiente, a turma da Pitanguinha vai, tem o DJ, Legal. tem todo um processo aí que é uma festa, é o dia de festa mesmo. Custa caro? Isso A daí... pergunta que todo mundo quer fazer. Pronto. Esse aqui é o mais importante, Sim. porque quando você paga a taxa de franquia, você já recebe tudo isso de graça. De graça não, é evidente, você está incluso na taxa de franquia. Então, o que está incluso na taxa de franquia hoje, se você comprar uma franquia da Maripitanga? Em primeiro lugar, o uso da marca, isso é natural. É o know-how, né? A transferência, né? Nós vamos, então, identificar a localização em conjunto. Isso. Vocês vão... Junto com o franqueado, ele apresenta para a gente 1, 2 opções. Eu agora, cheguei de São Paulo ontem, o que eu fui fazer lá? Eu fui identificar um ponto em Minas Gerais, e que eu fui a Fortaleza, BH, e de BH eu fui a São Paulo. E fui fechar o contrato pro franqueado, junto com o franqueado, para um ponto lá em Bom Sucesso, no Shopping Bom Sucesso, lá em Guarulhos. E verificar um ponto de uma futura franqueada nossa lá na região de Tatuapé. Ou seja, nós chegamos lá a 4 mãos e verificamos se não o ponto. For muito legal, vocês dizem. De cara, ela apresentou 2 opções. Eu disse, olha, essa daqui está descartada, não serve. Não entra aqui. Ter a visão. Porque a gente faz uma análise, né, Tati, do ponto comercial, é aquela coisa que o papai falou desde o início. Por exemplo, a gente verifica o ponto, se tem estacionamento, se é viável. Então, assim, a gente faz toda essa verificação do ponto comercial, porque... Né? É muito importante. É o risco, não pode. Tem que ser minimizado o risco. Isso. Primeiro, a minimização do risco ocorre quando o David, que é o vendedor de franquia, ele faz um estudo geopolítico, né, Aline? Eu não sei. Ele faz geolocalização. Geolocalização, isso aí. Então, ele faz esse estudo de geolocalização e verifica, de fato, que as opções são viáveis. Quando a gente se desloca para lá para ver, aí escolhe uma delas. Isso. Pronto, é uma coisa assim, tem que ser bem pensada, bem estudada. Aí, uma vez já escolhido o ponto comercial, vai para o arquiteto, projeto arquitetônico, que também está incluso na sua taxa de franquia. Está na taxa de franquia. Aí já começa a conversa a maior com o departamento de marketing, a gente faz toda a parte layout, de visual da loja. Todo suporte, né? Sim, tudo padronizado. É interessante que vocês observem que a Maripitanga ela tem uma diferença de outras franquias. A nossa taxa de franquia, ela é uma taxa de franquia que tem um custo-benefício baixo. Sim. E aí você tem direito ao quê? Uso da marca em primeiro lugar, segundo a escolha do ponto, terceiro é o projeto arquitetônico,
que a empresa faz o projeto arquitetônico e Isso entrega... tudo incluso, né? Tudo incluso na taxa de franquia. Depois do projeto arquitetônico tem o marketing inaugural, que também é feito pela empresa, e mais 50 quilos de produto para a pessoa fazer uma promoção na inauguração como queira, que é o que a gente chama de enxoval. Então, você tem direito a 50% de produto, você quer convidar seus amigos, está ali, você oferece. Você já inicia com essa benese, né, de 50 quilos de produto. E toda essa campanha digital, que é a mais importante, orientação sobre como é que faz o delivery e também o sistema, a indicação é nossa. Rapaz, se tiver dinheiro, o senhor já estava me vendendo, que a vontade já deu. Então, é interessante. As chances realmente assim, de dar certo são enormes. E dificilmente há franqueado que não obtenha sucesso. Só pessoas que às vezes não quer mesmo ficar à frente do negócio, quer comprar e entregar para alguém. É um dos segredos, né, seu João? Sim. É o dono está lá, cuidando, né, presente. O pessoal diz que não, mas eu acredito que sim. Você tem que você imagine, pelo menos cuidando, né? Hoje, no caso do Francisco, que é o nosso franqueado de Juazeiro, ele tem 6 franquias. Ele fica em Juazeiro, mas todo mês ele percorre todas as unidades. E cada momento ele fica naturalmente repassando as suas preocupações, acompanha via câmera, porque hoje a tecnologia da informação ajuda muito, dá uma condição excepcional para o empreendedor. Ele está lá em Juazeiro, ele está acompanhando. Isso, né? Sim. Eu, por exemplo, lá em casa eu fico lá, às vezes, deitado na rede, olhando o movimento da fábrica. No final de semana. Que é localizado em Pecém, né? No Pecém, Em Pecém. Hoje a fábrica nossa fica a 65 quilômetros daqui, a 8 quilômetros do porto. Nós produzimos por dia 10 toneladas de produto. Tem futuros projetos? Tem futuros projetos. Tem aí, mas antes dele falar os futuros projetos, a gente já vai encerrar, gente, porque, né, para não ficar muito longo, a gente queria passar mais conversando, porque é muito proveitoso, um podcast muito edificante, eu aprendi muito, sabe? Com tudo, com toda a superação de vocês, né, com todo o exemplo, o desafio, a humildade, eu aprendi muita coisa, eu tenho certeza que vocês também aprenderam, e a gente quer fazer uma pequena homenagem pro seu João, antecipada aí do Dia dos Pais, né, Aline? Vamos fazer uma pequena homenagem pro senhor, tá bom? Quer que o senhor olhe pra ali? Vira mais pra cá. É uma pequena homenagem pro seu João, né, por essa garra dele. Dia dos Pais está se aproximando aí, para você que é pai, feliz Dia dos Pais, Deus abençoe sua vida, e a gente está já dando antecipado pro seu João, se liga aí, DJ, tá aí bom, DJ? Se liga aí, seu João, é o João, viu, gente? Aqui. João. Completa, até apareceu o Marcos ali. Alguns momentos importantes aí da vida de vocês. E essa pequenininha aí, quem é? Quem é essa pequenininha? É a Aline? É a Melissa. Melissa. É a cara da mãe. Aí, ó. É seu filho? É meu filho, É o Heitor e a Melissa, meu sobrinho. Olha o seu João. Aí foi Israel. Cara de americano. Foi lá foi em Tiberíades, isso aí. Aí foi na pandemia. Foi na pandemia. Jesus Sabe que na pandemia... Oi, gente, tudo bem? Passando para dizer que nós somos muito gratos a Deus em ter um paizão desse maravilhoso, um esposo abençoado, um vovô sem medidas. Então, assim, somos muito gratos a Deus por ter você em nossas vidas, e que Deus continue lhe abençoando muito, dando primeiramente muita saúde, muita paz e muita sabedoria, né, para viver essa vida, e que todos os seus passos sejam abençoados. Beijo, pai.
Parabéns, Aline. Bicha Que Deus- babona. Mas Tem fosse que babar você. mesmo, tem que babar mesmo, pai, né? Que Deus abençoe a vida do Amém. Senhor, a Obrigada. vida de vocês, né? Vocês são um exemplo, de fato, como ele botou, um exemplo de superação para muitas pessoas, né? E quem que não tem orgulho de um pai desse, né, Aline? Com certeza. Quem que não tem orgulho de uma filha dessa? Que Deus foi bondoso com vocês, Deus foi Amém. muito bom. Amém. Deus continue abençoando grandemente a Amém. vida de vocês. Obrigada. Eu só tenho que agradecer. Tem futuros projetos aí, seu João? Fala pra gente. Onde que vai ser mais alguma inauguração? Fala aí pra gente, não deixa nada escuro. Bem, como diz a palavra de Deus, né? Pede-me, eu te darei as nações por heranças e os Eita, confins da terra Aleluia. por tua Deus. possessão. E Glória a Deus. é nisso que eu estou lutando. Hoje nós já estamos com 3 unidades em Portugal. Meu objetivo é fazer de Portugal o ponto de entrada da Europa. E estamos também lá fincando o pé nos Estados Unidos. E nós temos... eu sou um pouco assim meio diferente. Eu gosto de fixar sempre... no máximo em 3 pontos específicos, né? Então nós estamos hoje com 2 e pode surgir um terceiro. Sim. Mas a empresa, a nossa intenção é internacionalizar, é chegar com esse produto Nome além de das fronteiras Jesus. nacionais. E lá no PECEM, a nossa unidade hoje, que começou grande, já é pequena. E existe lá um projeto, chama-se a Zona de Processamento e Exportação. Minha intenção, no futuro, é desenvolver uma indústria lá dentro da zona de processamento de exportação. Não sair do Ceará, porque eu acredito que aqui é o nosso ponto de partida para qualquer lugar do planeta, e avançar, me fazer com que essa empresa não seja assim conhecida como um referencial do seu João ou de quem quer que seja, que seja de todos os colaboradores, de todos os clientes, dos franqueados, em especial, porque o franqueado é que é o cliente próximo que é o primeiro cliente da Maria Pitanga, é o franqueado. Depois do franqueado, aí tem os seus clientes finais, né, que nós costumamos dizer que é o business to C, ou seja, BCC, né, na final chega lá no franqueado final. Mas a empresa nós pensamos em desenvolver franquias fora e estamos participando da BF São Paulo e também da missão que nós acompanhamos junto à BF, que envolve Portugal. Nós estamos pensando em fazer missão nos Estados Unidos, missão também até no Oriente, se for possível. Mas meu grande sonho mesmo é entrar na área de Israel, lá naquela área quente, né? Aí é o terceiro setor. Então seria, em primeiro lugar, Europa, a partir de Portugal, Estados Unidos e o sonho maior que é Israel. Israel e Oriente, aquela região ali. O açaí hoje, as pessoas ficam até imaginando, não, mas isso é um sonho muito alto. Olha só, o açaí, onde a gente chega, as Onde pessoas vocês assim chegaram, né? as pessoas procuram assim ardosamente, eu quero esse produto, quero provar. E nós criamos um produto na Maria Pitanga chamado Marapitaia. Esse produto tem feito um sucesso tão grande tanto quanto o açaí. E qual é o segredo desse Marapitaia? É simples, eu fiz a junção da maracujá com a pitaia. Porque a pitaia não tem gosto, mas tem cor, tem assim, um visual bonito. E o sabor, quem é que tem? O maracujá. Então o Gil juntou a fome com a vontade de comer e o pessoal aí fora está gostando muito. E nós estamos levando com a simplicidade de sempre. Deus vai abençoando e nós vamos andando. E Israel é nada pra você. É ali do lado. Eu falaria se eu vou. Israel é bem aí. É bem aí, dá pra ir nadando. Olha onde vocês chegaram, né? Então, nada para Deus é impossível. Para nós é uma honra, é uma alegria saber que nós temos uma pessoa da nossa terra, né? Que está ultrapassando fronteiras e vai ultrapassar ainda mais. E vou repetir, é um exemplo para nossas vidas, para os jovens, né? Que estão se iniciando hoje. E eu quero que você deixe uma mensagem, o seu João também, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Quem sabe está com sonho e quer desistir, né? Porque tem pessoas que nos assistem, a gente dava uma vez aqui no podcast,
a gente terminava de fazer a gravação e quando era o ao vivo, né? Aham. E eles ligavam pra gente pedindo, sabe? Aí foi muito bom, sabe? Falou muito comigo, sabe? Principalmente quando a gente tava de férias gravando sobre algum empreendedorismo, alguns Sim. empresários aqui de Fortaleza, né? Então foi muito bom pra quem tava começando e pra quem já estava e tava passando um momento difícil e ver o exemplo de pessoas como vocês, não vou desistir. Deu certo pra eles. Né? É inspirador. Pode dar certo pra mim. Então, pega a visão aí, gente. Deixa uma mensagem, Aline, pra quem tá nos ouvindo. Tati, eu queria Olhe pra lá, queria deixa uma muito mensagem. agradecer o convite. Obrigada, Você eu que é um amor de agradeço, eu que pessoa, agradeço. desde o início do nosso primeiro contato. Eu que É assim, agradeço. uma satisfação, é uma alegria muito grande. Eu falo não em meu nome apenas, o nome de todo o time Maria Pitanga. Graças a Deus, nós temos um time muito grande de colaboradores, que estão todos aí nos assistindo Muitos também. repostaram, viu, o banner. Pronto, tá Muitos vendo? repostaram o banner. Estão ansiosos pra assistir. Viu, gente? Não perde, porque tá imperdível esse podcast. Mas assim, que você que sonha, né, em ter o seu próprio negócio, primeiramente entregue nas mãos de Deus, né? Entregue seus planos a Ele, que você pode ter certeza que o que for seu e o que for determinado da vontade dele se fará presente na sua vida. Como eu sempre digo, eu sempre falo assim, lá nas nossas salas, a gente tem versículos que acompanham a gente nos quadros, né? Sim. E o versículo que me acompanha até aqui o Senhor nos ajudou. E eu falo isso todos os dias, todas as vezes, antes de entrar na minha sala, antes de cumprimentar todos da minha equipe. Eu sempre digo, gente, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, então eu deixo né? realmente, justamente, esse versículo para vocês. E também eu queria fazer um convite, aproveitar, viu, Tati? A você, a toda a sua equipe. Sim. Como o papai bem falou, né, daquela barraquinha que gerou frutos. Sim. Nós vamos inaugurar agora em agosto a nossa unidade lá no Lago Jacareí. Sintam-se Olha todos que convidados. bênção, olha. Fiquem ligadinhos na nossa rede social, nas nossas redes sociais, tá? No nosso Instagram, Facebook. E aí vocês vão saber realmente o dia da inauguração. Eu não tenho aqui porque realmente ainda estamos finalizando a obra. Mas sinta-se convidada, Tem uma rede Tati. social específica para deixar aí? Pronto, é @Maria Pitanga Açaiteria. Temos o nosso site, www.mariapitangaçaiteria.com.br. Também mais informações de como abrir sua franquia, de vocês verificarem. Nós temos vários modelos de negócios, nós temos loja, quiosques, containers, enfim. Então, assim, saber mais um pouquinho também sobre a Maria Pitanga, dá uma olhadinha no nosso site, que tem todas as informações, fotos de produtos, as fotos das nossas lojas. E fiquem sempre ligadinhos nas nossas redes sociais, sempre com muitas novidades, viu? Manda um beijo pro marido. Ai, um beijo, pronto, eu tô aqui com o maridão, um beijo. Tá bem longe. É. Deixa aí, seu Marcos. Um beijo Beijão pro meu filhote Heitor, que fez 15 anos agora essa semana. Que Deus abençoe ricamente sua vida, sua trajetória. E minha filha Melissa, de 8 anos, que toma conta do pedaço, é a rainha do pedaço. Se eu tivesse aqui, tava falando mais do que o vovô, do que a mamãe dela. Grande beijo pra vocês, meus amores. Isso aí. O senhor, seu João, deixa uma mensagem aí. Olha, Alô não esquece da mulher, pelo amor de Deus. Não esquece da Maria Pitanga. a Maria está sempre presente, né? Aliás, o meu e-mail é João e Maria, viu? Tudo tem ligação com a Maria. João e Maria. É um amor demais. Sem a Maria não tem sentido. É então verdade, não tem sentido. É aquela metade. Mas eu gostaria só de... E ela é linda, eu vi na foto. complementar aqui. Ela é a minha preta, né, querida? Chama Mas eu gostaria de carinhosamente. complementar o que a Aline falou sobre essa situação do lago. E isso tem uma história. Foi ali que nós começamos a vida, eu e a Rossana, né? Que é a Maria, a Rossana. E quando a gente montou toda essa situação, cresceu e avançou, eu fiquei ausente do lago. E eu sempre tinha um certo saudosismo, sabe? Eu não gosto de esquecer as origens. Eu sou assim, muito apegado às origens. E aí eu ficava tentando encontrar uma oportunidade para retornar ao lago. Aí eu imaginei em pedir à prefeitura para me instalar uma barraquinha para pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu fazer uma demonstração ali, como é que foi a vida no começo, enfim. Mas aí a gente tem um escritório lá no centro da cidade. Eu resolvi, então, ver se eu conseguia alugar uma casa no lago para montar o nosso escritório da Maria Pitanga ali. E, ao mesmo tempo, uma loja. E um belo dia eu estava procurando uma casa e eu aluguei a casa lá por R$ 6.500,
ok, tudo bem. Todos os sócios concordaram, finalmente, né? Eles aceitaram. Mas na hora de fechar o contrato, aí surgiu um imprevisto e eu comecei a ver a coisa ficar meio fria. Aí percebi que depois a moça da Alessandra Belchior me falou, olha, o dono da casa tem um amigo que tinha prometido para ele, enfim, não vai poder mais alugar para você. Aí depois eu andei descobrindo que ele era um concorrente e que tinha uma loja na Beira-Mar e que quando soube que era Maripitanga, ele esfriou. Aí eu fiquei um belo dia lá na praça, assim, cheguei e clamei, Senhor, se não é para mim ficar aqui, o Senhor me revele, porque, de fato, eu tenho esse sentimento no coração, mas os meus planos não são do Senhor. E aí, um belo dia, eu estou lá passeando, assim, triste, eu vi uma placa, aluga-se ou vende-se. Foi. Aí eu peguei, já liguei, aluguei. Aluguei quando eu já estava fazendo a obra do aluguel da casa. Detalhe, a casa fica exatamente no centro do lago. A melhor localização não tem. Em frente àquele pórtico, né? O nome, Lago Jacareí. Eu amo o Lago Jacareí, bem de frente àquela placa. Aquela placa. Aí eu estava lá na obra, que de repente chegou uma pessoa e disse assim, ó, seu João, chegaram uns caras aí hoje que estão comprando a casa. Eu falei, como que eu acabei de alugar? Aí liguei para o proprietário, né? Outro detalhe, antes de falar isso aí. Eu, quando aluguei a casa, eu cheguei para a imobiliária e disse, eu quero conhecer o dono da casa. Porque se não conhecer o dono, fica difícil para mim ter uma certa confiança. Sim. Aí eles me apresentaram o dono e eu gostei do relacionamento com ele. Aí eu liguei para ele e disse, não, seu João, eu passei uma mensagem no seu WhatsApp, o senhor não respondeu. Eu digo, não, você tem que me notificar. E, afinal, sentamos novamente e eu comprei a casa. Olha E aí. Deus abençoou e nós estamos pagando, Que falta, bênção. eu já paguei 80% da casa, falta 20%. E hoje nós estamos estabelecidos, Deus me deu uma barraquinha e depois me deu essa casa. E aí nós estamos lá para louvar o Senhor e agradecer a Deus pela Glória a oportunidade. Quer dizer, montamos o escritório, já está funcionando lá, Sim. e a unidade... Aí lá vocês ficam lá. fica A equipe de marketing equipe de fica lá, é isso. Sim. E a Bênção. parte de baixo vai ser uma loja. Olha que bênção. Mas Quando é a inauguração? eu acredito que agora até o dia 10 é dia 15 de agosto. Nós vamos lá. Se Deus Se Deus quiser, sintam-se convidados, já estão convidados Mas- previamente. O que eu gostaria, nesse momento, de deixar aí para futuros empreendedores e para as pessoas que analisam a vida? Em primeiro lugar, não se deixe encantar por essa modernidade que tem hoje, que as pessoas ficam praticamente presas a um equipamento como um telefone Sim. e esquecem de, em primeiro lugar, ler a Bíblia. Segundo lugar, ver histórias de empreendedores de sucesso. Isso é muito importante, a pessoa ser um literato, não pode perder essas oportunidades. Então, a pessoa tem que acreditar e buscar primeiro o reino de Deus. Porque se não buscar, não vai chegar a lugar nenhum. Eu não esqueço nunca, quando eu estava no início da minha trajetória, um amigo meu da primeira igreja batista de Fortaleza me levou para a gente conversar com o pastor lá em Calcaia. O pastor muito simples, a igrejinha dele lá no cantinho, e eu gosto muito de pessoas simples, né? Então ele ele abriu a Bíblia e leu lá em Mateus sobre a primeira multiplicação dos pães. E ele disse, olha, João, eu não sei te dizer bem o que Deus tem para ti, Aleluia. mas é isso que Ele mandou te entregar. Glória a Deus. E aí a vida continua. Bem, mas aí, em primeiro lugar, acreditar, né? E saber que tem momentos difíceis, porque tem momentos na vida da gente que não é fácil, a gente pensa em desistir. Aí eu me lembro lá de Jeremias 33:3, né? Que aí realmente assim é interessante. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então é isso, eu baseio minha vida no propósito que Deus tem para mim e vou levando. Com humildade, não quero, para mim, eu diria assim, minha vida tem que ser simples. E esse sonho que eu tenho na Maripitanga, e aí eu vou revelar aqui em primeira mão, que eu falei outro dia só para a Aline, a inauguração dessa unidade, eu teria que envolver aqueles meninozinhos carentes, de comunidades carentes, Que bênção. que nunca tiveram oportunidade, sei lá, de provar um açaí, de chegar num lugar
bonito, né? Interessante. E eu queria ver se eu conseguia levar o maior número possível de meus semelhantes, essas crianças. E tocar, Que acontecer, levar a vida, Glória né? E a Deus. servir ao Uau, Senhor que gente. em primeiro lugar, porque é essa a nossa missão. E imaginar o seguinte, bênção. não adianta você buscar tesouro aqui na terra. Buscar o tesouro aqui, você está perdido. Você tem que buscar esse tesouro que está guardado para você na nova cidade que é Jerusalém. Então, Aleluia. eu estou aí dizendo para quem que está começando a vida, em primeiro lugar, acreditar, lutar, mas saber que Deus tem que estar à frente de tudo. Não sejam os seus foi planos. um instrumento para abençoar muitas vidas, né? Uhum. Sim. Então, quantas famílias foram abençoadas, né? Sim. Quantas pessoas foram dadas a oportunidade para trabalhar, né? Você falou que naquela crise que teve, as pessoas viram como uma esperança, como uma luz para eles, né? Uhum. Então, assim, vocês são um instrumento. É o que eu sempre digo, que o senhor acabou de falar, que não é só o dinheiro, não é o material. Quando o nosso coração ele está conectado no Senhor, isso não é nada, Israel não é nada. Né? Os nossos sonhos não são nada para o nosso Deus. A gente vê a história de José, ele nem imaginava, tá totalmente sem perspectiva alguma, Nenhuma. e ele se tornou o quê? Governador do Egito. Mas o que importa para nós que servimos ao Senhor é que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Eu tenho certeza que a história de vocês é para a glória de Deus, né? A gente vê humildade na vida de vocês. Eu tô sentindo muita paz, sabe? Muito Deus. Então, assim, eu acho que não precisa gritar, não precisa tripudiar para você sentir Deus. A gente sente Deus em cada detalhe. Eu vi Deus em cada história que o senhor falou, em cada detalhe, em cada cuidado, naquele lá que a mulher levava comida, né? Então, eu via em cada detalhe, a gente vê o cuidado de Deus na vida das pessoas, o agir. Então, gente, vale a pena sonhar sim. A Bíblia fala que nós comeremos o melhor da terra, não. Deus falou muito forte no meu coração, principalmente agora com o seu João, que a gente não pode desistir, né? Então, assim, não desista. Confie no Senhor e, primeiramente, o Senhor. Primeiramente, o Senhor. Se nós confiarmos no Senhor, né? Porque a gente quer medir a história do outro com a gente. E julgar, porque deu certo para ele, porque foi fácil. Não. A gente não chega do dia para a noite. Ninguém cresce de cima para baixo, né? Houve as dificuldades, houve os empecilhos, mas o que ficou aí marcado foi a confiança no Senhor. Foi saber que Ele está no controle, que Ele pode todas as coisas. E o que é importante é que Ele esteja conosco, a presença dEle. Amém. Isso mesmo. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Para mim foi uma honra. A honra é nossa. Uma honra mesmo, né? Estar com pessoas como vocês, um homem de Deus. Pode dizer que o senhor é um homem de Deus. O senhor está deixando um legado muito lindo. Que esse podcast possa chegar em várias pessoas e vai chegar em nome de Jesus. Vai chegar para a pessoa certa. Para as pessoas certas vão assistir, vai dizer, uau, meu Deus, como eu aprendi, né? Como eu fui edificado. Viu, seu João? Muito obrigado. Olha, Deus abençoe a vida de convite que a Aline vocês. fez agora há pouco, eu queria contar com a ajuda de vocês, da sua igreja, Sim. em especial, e também a igreja da dona Aretusa, né, Aline, que fica... Eu visito, como Gideão, várias igrejas aqui na região. E tem uma outra igreja bem simplesinha, que até quando nós chegamos lá, não é Janguruçu, não, eu esqueci o nome do lugar. Janguruçu é bem carente lá. Eu acho que é Janguruçu mesmo. Então, no dia que nós chegamos lá, os Gideões, então os meninos cercaram o carro e acabaram que tentaram tirar um dinheiro lá dos Gideões, mas é um lugar tranquilo. Sim. Mas Deus tem abençoado o nosso trabalho. Então, a intenção minha seria convidar as crianças mais carentes da região para que pudesse nos honrar com a presença lá nessa Casa do Lago de Jacareí, que é uma casa humilde, né? Embora seja assim, bem aparelhada, mas isso não significa nada. O importante é o que a gente... Você vai fazer em especial para essas pessoas. Eu quero ter um dia para eles. Sim. Um dia para essas pessoas, a gente vai emitir um voucher, e aí essas crianças poderão levar sua mãe ou pai, Pensa. e aí vão tomar um açaí lá por conta da Maripitanga.
eu Que quero ter bênção. esse dia lá. Porque a nossa intenção Tem que ser registrado, viu, gente? Vai tem- ter uma equipe lá registrando isso. tem tudo isso, ela Coisa já, boa. já está preparando. Já está preparando. A nossa ideia Convida a gente, né, Ginaldo? eu vou Registrar lá. reservar os vouchers, né? Podcast pro Tati lá tá registrando. Nós vamos pegar uma quantidade X de voucher Sim. e dar para escolher aquelas crianças. A minha intenção seria que fossem as mais humildes possíveis, Sim. né? Que aquela criança que nunca saiu do bairro nem para tomar um refresco ali na esquina. Então, que ele fosse lá e seria meu Que convidado. bênção. Tá ok? Então é isso aí. Gente, uau, Deus abençoe a vida de vocês. Muito, muito, muito. Não esquece, compartilha, dá um like, porque esse canal é sustentado com isso, né, gente? Vocês sabem que a gente precisa curtir, precisa interagir. Comenta muito. Eu gosto de açaí Mariapitanga, eu como. Menino, comenta muito, interage muito, compartilha. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém. E não desista, porque Deus está conosco. É uma promessa de Deus até o fim dos tempos. Nós estamos debaixo dessa promessa que Deus está conosco. Não importa a estação, seja boa, seja ruim, Ele está conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem.